Você já imaginou voltar no tempo e ver como era Porto Alegre há muitas décadas atrás? Neste vídeo, vamos descobrir fotos raras e históricas da capital gaúcha que vão mexer com sua nostalgia e curiosidade. Vamos reviver esse passado juntos e redescobrir a Porto Alegre que marcou gerações. Jane Fraga Tutiquian venceu o Miss Porto Alegre em 1970, representando o Clube Teresópolis. Avenida Ipiranga, em 1976, na mureta do condomínio de prédios do IPE. Detalhe para o Corcel 1 e o ônibus T1. Bons tempos. Estádio Beira-Rio, antes da inauguração, publicado em 10 de abril de 1969. Em 1932, Porto Alegre celebrava a conclusão de uma de suas maiores obras de engenharia, o Viaduto Otávio Rocha. Iniciado em 1928, levou apenas 4 anos para ser construído. Bonde em Porto Alegre, cidade que chegou a ter mais de 200 veículos elétricos. Chafariz da Praça da Caridade, Santa Casa, atual Praça Dom Feliciano. Detalhe de fotografia de Ferrari e irmão que mostra o chafariz em 1888. Paço Municipal de Porto Alegre em 1952. Foto de Pedro Flores publicada na Revista do Globo. Se vê aí o Guaspari, Livraria do Globo, Calduro em Irmão, Restaurante Dona Maria, Lojas Colombina, foto do início dos anos 60. Edifício Planalto foi inaugurado em 1959. Um belo registro do Cine Teatro Coliseu nos anos 50. Se você está gostando dessa viagem ao passado, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo o que mais te chamou a atenção. Avenida Borges de Medeiros de Porto Alegre na década de 40. Um maravilhoso registro da Ponte do Guaíba, em Porto Alegre, no ano de 1965. Praça Senador Florencio, atual Praça da Alfândega, sem data. Fotografia de K. Geisler. Porto Alegre em 1940, com Praça Montevidéu e Paço Municipal ao fundo. Praça Argentina e Avenida João Pessoa, sem data. Pode-se ver na imagem o prédio da Escola de Engenharia e o edifício Júlio de Castilhos. Trecho de Cinejornal da Agência Nacional, apresentando aspectos da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no final dos anos 1960. Com uma das melhores qualidades de vida do Brasil, a capital dos gaúchos foi fundada em 26 de março de 1772. Como freguesia de São Francisco do Porto dos Casais. Em 1774, começou a tomar forma do jeito que a conhecemos. Foram inauguradas a Praça 15, a Praça da Alfândega e a da Matriz. Em 1821, ganhou o status de cidade pelo imperador Dom Pedro II. Devido à sua expansão, no século XX, Porto Alegre destacou-se entre as demais cidades do Rio Grande do Sul e projetou-se no cenário nacional. Família Meyer é de Santa Rosa, onde além da transportadora Meyer tinha a Laticínios Meyer. Um registro do trânsito movimentado na Avenida Borges de Medeiros, lá nos anos 60. Cais Mauá, lá em meados da década de 60, recebendo navio cargueiro. O que você está achando do nosso conteúdo? Deixe o seu comentário. A imagem mostra a movimentação de pessoas e veículos em frente à, então, nova rodoviária de Porto Alegre, na década de 1970. Nesse belo registro, podemos ver os 2 estádios que dividem Porto Alegre, Estádio Olímpico e Beira-Rio, registro dos anos 70. Maria Fumaça no centro de Porto Alegre, em plena Avenida Mauá, nas imediações da Praça Rui Barbosa. Imagem dos anos 70. Estação ferroviária. Fundada em 1970,
O prédio foi considerado na época como o maior e mais moderno da América do Sul. Nas áreas produtoras, o Rio Grande assiste agradecido o trabalho de seus filhos e, para eles, monta no setor dos transportes a infraestrutura que já permite um movimento anual de 25 milhões de passageiros, a utilizarem cerca de 2.000 ônibus, operando em mais de 650 linhas e 300 terminais, dentre as quais se destaca a de Porto Alegre, uma das maiores e mais modernas da América Latina. Trecho da manchete do jornal O Cruzeiro, em 17 de maio de 1941. Uma das mais dolorosas catástrofes abateu-se na semana passada sobre Porto Alegre, a florescente capital do Rio Grande do Sul. Uma enchente de extraordinárias proporções invadiu tudo, criando uma série de graves problemas para as administrações estadual e federal. As medidas mais urgentes foram tomadas, a fim de abrandar as trágicas consequências do grande flagelo. Fotografia de 1941. Pessoas caminhando tranquilamente no calçadão da Rua da Praia. Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, por volta de 1955. A cena destaca a pista de pouso com aviões clássicos da época, incluindo modelos como o Douglas DC-3, além do edifício do terminal com sua torre de controle. Porto Alegre, em 1955. A chegada do primeiro avião da Varig ao Aeroporto Salgado Filho, o Super Constellation. Com este modelo, a empresa iniciou as rotas para os Estados Unidos e deu um enorme salto de modernização. O Constellation foi a primeira a ter a clássica pintura com a faixa azul na altura das janelas. Porto Alegre carrega em suas ruas e praças a história de um povo trabalhador, caloroso e cheio de identidade. Cada imagem que vimos aqui é uma lembrança viva da nossa cultura e das mudanças que moldaram a cidade que conhecemos hoje. Que possamos valorizar e preservar não só as fotos, mas também as histórias que elas contam,